Boa noite. Boa noite. As plataformas digitais fazem pressão contra o projeto de lei que pune a divulgação em massa de fake news. E provocam reações nos poderes executivo e judiciário. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordena a remoção de anúncios com ataques ao projeto. E determina que a Polícia Federal colha depoimentos de executivos dessas empresas. No Ministério da Justiça, o Conselho de Defesa Econômica investiga suspeita de abuso de poder do Google e da Meta. E o relator do projeto de lei pede ao presidente da Câmara que adie a votação. Nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal e 2 órgãos do Ministério da Justiça tomaram uma série de medidas de impacto imediato sobre as práticas das plataformas digitais. Essas empresas promoveram um ataque aberto ao projeto de lei das fake news. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a medida cautelar contra o Google em uma entrevista em Brasília, ao lado do secretário nacional do Consumidor, Vadi Damu. Dino considerou que a plataforma não agiu com transparência ao impulsionar links e vídeos contra o PL das fake news e queria saber se o Google tinha cometido práticas abusivas contra a proposta. A empresa passou a ser obrigada a sinalizar os conteúdos publicitários próprios e a informar consumidores sobre conflitos de interesse. E a informar qualquer interferência no sistema de busca sobre o PL das fake news. A veicular contra-propaganda no prazo máximo de 2 horas após a notificação do governo. E a pagar multa de R$1 milhão por hora se descumprir as determinações. A Secretaria Nacional do Consumidor se viu com dezenas, quiçá centenas, de indícios de que algumas empresas estariam privilegiando a sua própria decisão e manipulando seus próprios termos de uso para privilegiar aquilo que lhes convém em detrimento de outras vozes. Isto é censura. E é dever da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça garantir que ninguém manipule a liberdade de expressão no Brasil. Segundo o governo, essa postura pode configurar fraude mediante abuso de poder econômico. A empresa removeu a propaganda contra o projeto de lei minutos depois do anúncio, antes mesmo de o ministro Flávio Dino terminar a entrevista. Flávio Dino estava se referindo às práticas do Google apontadas por uma reportagem publicada ontem no jornal Folha de São Paulo, que cita um levantamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo afirma que o Google, a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, entre outras plataformas, anunciam e veiculam anúncios contra o PL das fake news de forma não transparente e burlando termos de uso das próprias empresas. Quem entrava no site de buscas do Google já encontrava a frase: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. A mesma prática está sendo investigada pelo Ministério Público Federal em São Paulo. Segundo o MPF, isso pode configurar abuso de poder econômico enquanto o projeto de lei estava sendo debatido na Câmara dos Deputados, o que poderia impactar a opinião pública e o voto dos parlamentares. O Google colocava o próprio blog como primeiro resultado. A gente começou a ver anúncios do próprio Google que não estavam na biblioteca de anúncios deles. A gente começou a ver que eles estavam privilegiando perguntas ali na frente. E essas perguntas estavam enviesadas com a palavra PL da censura, que não é o termo oficial utilizado para se referir a PL, que é 2630, e a imprensa chama de PL das fake news. No fim da tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 48 horas para que a Polícia Federal ouça os presidentes das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. Determinou que as empresas removam anúncios, textos e informações com ataques ao PL das fake news sob pena de multa de R$150 mil por hora. E ainda determinou que as empresas expliquem os métodos e os algoritmos de impulsionamento das informações. No despacho, Moraes afirmou que não é crível que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não tenham total consciência de sua instrumentalização por diversas milícias digitais para divulgar, propagar e ampliar inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais.
inclusive no gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Com absoluto respeito à liberdade de expressão, as condutas dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e seus dirigentes precisa ser devidamente investigada, pois são remuneradas por impulsionamentos e monetização, bem como ao direcionamento dos assuntos pelos algoritmos, podendo configurar responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal de seus representantes legais. O ministro ainda disse que tais condutas podem configurar, em tese, não só abuso de poder econômico às vésperas da votação do projeto de lei, por tentar impactar de maneira ilegal e imoral a opinião pública e o voto dos parlamentares, mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais. Logo depois da decisão de Alexandre de Moraes, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu uma apuração contra Google e Meta por suposto abuso de posição dominante na discussão sobre o projeto das fake news. O procedimento vai analisar denúncias de que as empresas estariam usando plataformas digitais de forma indevida para realizar campanhas contra o projeto de lei. Em nota, o Google afirmou que apoia discussões sobre medidas para combater o fenômeno da desinformação, que está empenhado em comunicar as preocupações da plataforma de forma pública e transparente, que reforçou este posicionamento em seu blog oficial e na página inicial de busca por meio de uma mensagem com link sobre o projeto de lei, que nunca alterou manualmente as listas de resultados para favorecer a posição de uma página de web específica, que não ampliou o alcance de conteúdos contrários ao projeto de lei na busca em detrimento de outros com conteúdos favoráveis. E que os sistemas de ranqueamento se aplicam a todas as páginas, inclusive as administradas pela plataforma. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou que não irá se pronunciar. O Spotify afirmou que, pelos termos e condições de publicidade da empresa, não aceita anúncios políticos na plataforma no Brasil e que um anúncio de terceiros foi veiculado por engano e removido assim que o erro foi detectado. Nós não tivemos retorno do Brasil Paralelo. O projeto de lei que criminaliza a divulgação em larga escala de fake news precisa passar por votação na Câmara dos Deputados. E esse assunto consumiu a atenção de líderes políticos o dia todo em Brasília. Mas agora há pouco, a votação foi adiada. 35 mochilas vazias em frente ao Congresso Nacional. Uma homenagem do grupo ativista Avaz às 35 vítimas de ataques a escolas em todo o país desde 2012. A organização é uma das 16 entidades internacionais que divulgaram hoje um comunicado em defesa do projeto de lei das fake news. Segundo as entidades, ele pode servir de base para uma internet mais democrática, segura e saudável. Hoje de manhã, o projeto foi um dos temas da reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do Progressistas, no Palácio da Alvorada. Há 3 anos, o tema está em discussão no Congresso. O texto já foi aprovado no Senado e agora está pronto para ser votado na Câmara. As novas regras atingem provedores que têm, em média, por mês, mais de 10 milhões de usuários. A proposta reforça que liberdade de expressão e acesso à informação são direitos dos usuários das plataformas digitais. E, entre outros pontos, cria um novo tipo penal, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Passa a ser crime promover ou financiar com conta automatizada ou outros meios não autorizados pelos provedores a divulgação em massa de mensagens inverídicas que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral ou que possam causar dano à integridade física. O projeto também vai determinar que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação e dos algoritmos, que atuem diligentemente, ou seja, prontamente, para prevenir e reduzir práticas ilícitas, como crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, racismo e violência contra a mulher. Responsabilizar
solidariamente os provedores pelos conteúdos cuja distribuição tenha sido impulsionada por pagamento e obrigar a identificação de quem pagou por anúncios. A proposta ainda estende a imunidade parlamentar às redes sociais. Estabelece a remuneração por uso de conteúdo jornalístico, como já acontece em outros países, e pela reprodução de conteúdos protegidos por direitos autorais. O relator também estabelece prazo de 24 horas para que as plataformas cumpram as decisões judiciais para a retirada de conteúdo ilícito e multa de até R$1 milhão por hora para o caso de descumprimento. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB, passou a tarde em reuniões com bancadas esclarecendo as últimas dúvidas dos deputados sobre o texto. O objetivo era conseguir votá-lo ainda hoje, como estava previsto. Ao chegar ao Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou claro que não havia consenso e que a data da votação estava em aberto. No início da noite, logo após a abertura da sessão no plenário, o relator Orlando Silva pediu que Lira retirasse o projeto da pauta. Esse é um tema, presidente, que não é do governo nem é da oposição. É um tema do Brasil. E aqui não pretendo, presidente, me permita, fazer gincana, mas produzir o melhor texto possível. Por isso faço o apelo a Vossa Excelência. Eu sei que hoje, na reunião dos líderes, a maioria das bancadas sinalizou que votássemos hoje. Mas como relator, quero fazer apelo a Vossa Excelência para que tenhamos tempo de produzir o resultado que unifique o plenário da Câmara dos Deputados. Queria ouvir rapidamente os líderes a respeito da pedida do deputado Orlando Silva para poder pontuar, apesar de que a pauta é prerrogativa do presidente da Casa. Então, colocar ou não colocar é prerrogativa do presidente da Casa. Eu estou sendo justo com o país, não com radicalismos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de anunciar o adiamento da votação do projeto de lei da fake news e sem uma previsão de uma nova data de votação.